Olá, olá, uma excelente noite a todos vocês. Vamos então agora consumir conteúdos. Eu vou falar sobre a arte de falar em público no século XXI. Vou trazer aqui um pouquinho de noções de dicção e oratória e nós vamos falar sobre essa necessidade de aprender sobre as novas tecnologias para estar desenvolvendo conteúdos com eficiência. Mas antes de iniciar o conteúdo, eu quero trazer aqui o significado da palavra dicção, oratória e retórica. A dicção é a maneira de articular ou pronunciar as palavras, pronúncia ou prolação. A palavra, som ou conjuntos de som articulados que exprimem uma ideia. Então, quando a pessoa tem problemas na dicção, ela é gaga, ela é fonha, né? Ou ela tem alguma dificuldade relativa à fala. A oratória é a arte de falar em público de uma forma clara, objetiva e estruturada. Você trabalha um conteúdo, estrutura esse conteúdo para passar de forma objetiva e clara para que o público compreenda o conteúdo que está sendo transmitido. A retórica, por sua vez, consiste em usar bem as palavras no sentido estrito, que é voltado para o convencimento. Ou seja, a pessoa vai utilizar as palavras de maneira a convencer, a enganar, persuadir. Já fui convidado para desenvolver cursos de retórica para igrejas, para política, e eu tenho sérias restrições éticas para desenvolver esses tipos de conteúdos com técnicas que eu conheço e que tem outras pessoas que fazem com muita facilidade, porque você termina sequestrando a consciência do seu interlocutor ou do interlocutor de quem utiliza essas técnicas. Bom, na aula passada, no curso passado, nós falamos sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner. Nós abordamos elas e reforçamos principalmente o aspecto do relacionamento intrapessoal e interpessoal, que aqui na teoria de Howard Gardner é tratado como inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Hoje eu vou focar mais na inteligência linguística. Né? Hoje não só, mas essa semana, buscar conteúdos, né? Trazer conteúdos que vão melhorar a sua inteligência linguística, que nada mais que desenvolver em você as habilidades para se comunicar de forma verbal, não verbal, escrita e visual, que essa comunicação ela venha atingir a máxima eficiência no proposto. Bom, mas o que nós podemos falar sobre a arte de falar em público no século XXI? Nós sabemos que nós tivemos aí uma pandemia, que iniciou no finalzinho de 2019, e nós tivemos aí acelerado o processo de mudança de digitalização. Alunos, escolas, né, das séries iniciais, as faculdades tiveram que se adaptar muito rapidamente a essas novas tecnologias. E não somente as novas tecnologias, mas a novas ciências que estudam a maneira de ensinar e aprender. Né? Então, é necessário que entendamos que o mundo estava mudando de uma maneira relativamente lenta, mas que a pandemia acelerou todo esse processo. Então, a maneira que nós nos comunicamos mudou de sobremaneira. Nós utilizamos hoje as tecnologias da informação, nós utilizamos programas como esse que eu estou utilizando agora para ministrar aula para vocês. São mais de 160 alunos assistindo, e esses alunos estão em suas casas, na comunidade dos seus lares, consumindo conteúdos de maneira consciente, não importando a distância e dos espaços aí geográficos para que essa informação chegue. Então, mas esse curso não vai trabalhar só as novas tecnologias para a transmissão de conteúdo, que nós estamos
utilizando inclusive algumas nós estamos utilizando agora, mas nós vamos estar trazendo também noção de que a maneira de se comunicar pessoalmente precisa de contemplar os 5 sistemas representacionais estudados lá no curso de inteligência emocional e que nós vamos transpor para cá para trabalhar a comunicação e também os perfis comportamentais. A voz humana. Como podemos falar poderosamente para fazer a diferença no mundo? Como nós podemos utilizar essa voz tanto presencial ou online para impactar as vidas das pessoas, produzir mudança, para melhorar os ambientes onde nós estamos inseridos. Eu vou começar de uma maneira bem simples, vou ajudar vocês a entender, né, os hábitos que precisam se afastar do palestrante, do orador, do pregador, da pessoa que utiliza a oratória para transmitir conteúdo. São 7 pecados mortais da fala e os 7 pecados mortais para as pessoas que falam, que usam a oratória para expor conteúdos. Primeiro dele, a fofoca. Primeiro deles, né? Desses 7 pecados. A fofoca. Falar mal de alguém que não está presente pode ser constituído como um sério problema para um palestrante, para um orador, para um pregador, porque pode influir diretamente na diminuição da sua credibilidade. Então, pessoas que falam mal das outras, quando elas não estão, podem falar mal de mim quando eu também não estou. Então, isso aí causa um prejuízo para quem utiliza a fala. Julgar. Né? Eu aprendi, quando fui fazer o curso de Professional Coach, que a última coisa, né, o que nós não deveríamos usar era o julgamento, né? Era apontar o dedo para o nosso coach, nosso cliente. Né? Por quê? Porque é muito difícil escutar alguém que está sendo julgada ou condenada, ou escutar alguém que está te julgando. Você vai criar muitas barreiras, muitas resistências para conseguir atrair, né, essa pessoa que você está trabalhando, seja individualmente ou em grupo. Tem que tomar muito cuidado para não emitir ou deixar escapar o seu julgamento, a sua impressão, a sua percepção daquele grupo. Outro pecado terrível é a negatividade, ser negativo, pensar negativo antecipadamente, antes do evento, é terrível, pode acabar com a sua motivação, pode te deixar triste, pode te fazer levar um conteúdo que a tua linguagem, a tua comunicação verbal não esteja coerente com a tua comunicação gestual. Então, procure pensar em temas agradáveis, em coisas felizes, visualize o momento da sua apresentação, né? Visualize as pessoas te aplaudindo, falando que o teu conteúdo foi excelente. Isso ajuda você a se automotivar, a se autocontrolar, né? E entregar um resultado espetacular lá na frente. Desculpas. Né? Começar a fala pedindo desculpas e já pedindo desculpas é terrível. No mínimo, você tem que estar preparado para entregar aquilo que foi acordado. Quando você pede desculpas antecipadamente, você quebra o teu discurso e o acordo do ganha-ganha. Então, preste bastante atenção, evite utilizar desculpas tanto no momento da abertura do conteúdo quanto no final, porque senão você pode ser mal visto. Figuras de exagero, hiperbolizar as frases, as palavras, né? Você utilizar do exagero pode também causar uma má impressão, porque a maior parte das pessoas que exageram nas suas falas, né, superlativam eventos e pessoas, estão escondendo o que realmente essas pessoas ou esses eventos são, ou na maioria das vezes mentindo. Então, por exemplo, se alguém é realmente incrível, é alguém incrível, não precisa de hiperbolizar, não precisa de exagerar, porque senão vai soar mal, vai soar como se fosse mentira. O dogmatismo.
que é confundir fatos com opiniões. Isso é terrível, é o que nós estamos vivendo na atualidade, na política, na religião, em diversas ciências, né? As pessoas confundindo fatos com opiniões. Cada pessoa bombardeia com as suas opiniões como se fosse a verdade absoluta, e na realidade são só opiniões. Então, nós precisamos estar atentos para não estar cometendo esse pecado mortal, né, para quem trabalha com cursos, palestras e oficinas. Para deixar mais fácil a compreensão e sintetizar esses pecados aí em 4 pilares, né, as bases para uma comunicação que faça diferença no mundo, eu trago para vocês aí os pilares que não podem faltar num palestrante, num pregador, numa pessoa que utiliza a fala para ministrar conteúdos, para trazer informações. A primeira coisa é a honestidade. Esse é um pilar extremamente importante, né, e que não pode deixar de faltar de jeito nenhum em você. Por quê? Esse valor não pode deixar de faltar. Você tem que ser verdadeiro no que diz, tem que ser direto, claro e verdadeiro. Tá? E se você não for, é muito fácil de perceber, porque a linguagem verbal ela pode não estar totalmente alinhada com a tua linguagem gestual. E quando aquilo que sai da tua boca não está coerente com o que o teu corpo manifesta por meio dos gestos, né? Quem estuda essa área despreza completamente o que a boca fala, porque a boca mente, mas o corpo não. Então, fique atentos para estar extremamente coerente o que diz, o que sai da sua boca, com o que o teu corpo expressa. Somente pessoas honestas conseguem essa façanha. A autenticidade, né? Apenas sendo você mesmo, estar sob sua própria verdade, é você se comunicar tanto verbal, gestual, visualmente, né? Na sua verdade, com a autenticidade. Eu conheço muitos colegas que perturbaram a ordem das suas carreiras por não serem autênticos, por usar um português que não é o que ele usa usualmente, por usar uma roupa que não é a que ele usa usualmente, cores, músicas, né, áudio. Então, toda essa sensorialidade ela tem que ser autêntica. Mas isso, além de ser um prejuízo terrível para as pessoas que estão lhe assistindo e que não reconhecem, às vezes, você no seu discurso, são as famílias, os filhos, a esposa, os parentes e amigos mais próximos que te veem discursando e eles não reconhecem aquela pessoa que convive com elas. Então, é o caso de pregadores, de palestrantes que levam os seus filhos para ouvir os seus conteúdos e os seus filhos olham e dizem, não, aquele ali não é o pai que eu tenho em casa. Então, tem muita gente hoje em dia que utiliza máscaras, né? A máscara em casa, a máscara no serviço, a máscara na igreja, a máscara na comunidade, e que os seus parentes mais próximos ficam confusos, não sabem quem são aquelas pessoas, e aí não sabem qual é a verdadeira identidade do pai, da mãe, seja lá quem for para esse querido parente. Nós temos aqui o terceiro pilar, que é a integridade. É muito difícil você parar para ouvir para uma pessoa que não é íntegra, uma pessoa que já se comportou de maneira errada, que tem a sua imagem arranhada, né? E é fundamental ser alguém em que as pessoas podem confiar. Se você não for alguém que a pessoa confia, ela vai embora. É difícil ouvir alguém que você tem sérias restrições quanto ao comportamento dele, independente de qual seja a sua profissão. E aí nós temos a última e não menos importante, talvez uma das mais importantes. Você tem que ter amor pelo que faz, amor pelo público que atende, né? Tem que desejar as pessoas bem, utilizar aí o amor ágape, que é o amor fraternal.
Se o seu inimigo estiver sentado na plateia, você tem que amar ele, mesmo sendo seu inimigo. Eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas você, no momento de uma apresentação para um público, você não pode fazer acepção de pessoas, né? Você tem que levar um conteúdo rico para todas as pessoas que estão ali e dedicar todo o amor, todo o carinho, toda a compreensão que você tiver no seu coração para fazer com que essas pessoas saiam do ambiente em que você está, passando conteúdo muito mais ricas, muito mais felizes, muito mais melhores, com um capital intelectual muito mais acrescido do que quando elas entraram. Então, pense muito aí nesses 4 pilares. Se você tiver esses 4 pilares, o amor, a integridade, a autenticidade e a honestidade, você está pronto para fazer o discurso em qualquer lugar que você esteja. Tá? Por quê? Porque você vai ter um discurso extremamente coerente, né? Coerente toda a comunicação, seja ela comunicação verbal, gestual, escrita, ela vai estar coerente e fica muito mais fácil de você ter credibilidade e de o público confiar em você ao ponto de se abrir para consumir esse conteúdo. Então, fica aí a dica. Vamos agora para as discussões. Marivane, pode falar, Marivane, está contigo. Abre o microfone. Boa noite, tudo bom? Isso, boa noite. Prazer estar aqui novamente, participei do de gestão emocional, fiquei tão apaixonada e entrei nesse outro aqui. E, na verdade, tá toda a família, tá? Olha. Eu, o Jean, a minha filha Larissa e o Luiz Felipe. Tudo assistindo no só, né? Não, tá. Estamos assistindo em 3, a Larissa, o Jean e eu, e o Luiz Felipe, meu filho, não conseguiu entrar e aí tá assistindo comigo aqui. Que massa! Parabéns, ó. Já somos 160, mais de 162. Pode falar, Marivane. Tá, eu queria só, antes de fazer o meu comentário e a minha dica, o meu filho não conseguiu entrar. Ele assistindo comigo, a gente consegue certificar ele ou não? Tá valendo. Consegue, consegue, né? Sim. Uhum. Ah, tá. Tá, ok. Ótimo. Isso vai ser muito bom. Então, a Marilda, né? Ela comentou sobre desestrutura, né? Quando alguém faz caras e bocas ou faz cara de que não está gostando muito da nossa fala, certo? E assim, eu já peguei umas dicas e até anotei no meu caderno aqui, que é o que eu uso com o público, que a gente trabalha. Eu já trabalhei, hoje eu estou fora da sala de aula, não estou mais, mas já ministrei aula na faculdade durante 5 anos. E a gente, pelo jeito, você entende, é evangélica, eu não sei a galera aqui que está também, a gente na nossa igreja tem grupos e inclusive tem ministrações da Escola Bíblica Dominical, né? E é muito interessante. Então, a dica que eu dou, que eu frisei aqui para mim passar na fala da Marilde, o que me ajudou bastante foi a linguagem corporal. Né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade no primeiro momento em ministrar, e essa linguagem corporal me ajudou bastante no início das minhas ministrações. Né? E a outra dica é o quebra-gelo, que traz um benefício para a aula ou para o conteúdo a ser ministrado, porque no quebra-gelo você sente o seu público-alvo. Né? Você sente eles, e eles parece que todo mundo muito armado, né? Esperando algo grandioso, e quando você faz o quebra-gelo, já dá aquela murchada em todo mundo. E a outra coisa que eu separei aqui é a adequação da fala, que eu anotei aqui enquanto vocês conversavam, é a adequação da fala para aquele público-alvo específico. Às vezes eu programo um conteúdo que é para
jovens e eu coloco numa linguagem totalmente diferente, que é para pessoas mais experientes, mais velhas, né? Ou estou ministrando para crianças e estou lá com uma palavra totalmente inadequada, né? A adequação daquele conteúdo é de extrema importância, né? E foram esses os critérios que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Excelente participação, muito obrigado pela tua fala, né? Nós vamos falar muito sobre linguagem não verbal mais para frente, né? Mas deixa essa interferência foi sensacional. A linguagem não verbal é 70%. Eu vou mostrar com dados, já tem lá na apostila. O tom de voz e o que se fala é 3%, né? Aí a linguagem verbal, ela fica aí entre 28%, 28%, menos de 30% no processo. E aí muita gente pensa que é mais a verbal. Não, 70% é como você se veste, como você se movimenta, como você se apresenta. Isso aí, às vezes, a pessoa vai lembrar muito mais do que você falou no seu conteúdo, tá? Sensacional, não vamos entrar com muita profundidade nessa fala. E aí, quando eu disse honestidade, integridade, autenticidade, amor, se você tiver sobre essas 4 bases, a sua linguagem verbal e a linguagem não verbal, né, ou a linguagem gestual, ela vai estar coerente com o que você está falando, né? Olha aqui que interessante. Se eu estou conversando com alguém e eu digo assim, eu amo você demais da conta, eu estou falando a verdade ou mentira? Eu amo você demais da conta. Não. A partir de hoje, vocês nunca mais vão parar para ouvir alguém sem perceber o movimento do corpo dele. A possibilidade de ser mentira é 100%. Porque o movimento da minha cabeça está dizendo não. Quando o que sai da minha boca é diferente do que o meu corpo expressa, sai fora, que é mentira. Você entendeu? Se eu disser assim, eu amo vocês demais da conta. Olha, eu estou dizendo sim com a minha cabeça, eu estou confirmando com a minha cabeça, e o que está saindo da minha boca é que eu amo. Então, massa, acredite. Agora, não é só isso não. E eu vou trabalhar com mais profundidade lá na frente. Se eu disser assim para vocês, vocês são sensacionais, e passar a linguinha de cobra na boca, a chance de ser mentira é gigante. Né? Se eu falar qualquer coisa e cerrar minha boca, é a boca tentando, o corpo tentando segurar a mentira que o danado está soltando. Você entendeu? Se alguém fala comigo, você fez isso, e eu falo, claro que não, com a fuga no ombro, tá? A chance é de 100% de você ter feito aquilo que você disse que não ia fazer. Escuta o que eu estou falando, não vá fazer isso de hoje para amanhã, não. Espere. Se eu falar que o nove dedos é péssimo, pode acreditar. Se eu falar que o 9 dedos lá é péssimo, pode acreditar. Vou até fechar aqui para não perder ninguém. Né? Eu vou mostrar para vocês. Agora, algo que é muito perigoso se você não for instruído. Por isso eu quero que você fique daqui até o final. Né? Porque todos nós temos alguma coisa para esconder de alguém, algo que as pessoas não, que eu não quero que alguém saiba. E aí a gente corre o perigo de descobrir algo que não queria, né? Então toma cuidado. Mas o que sai da tua boca tem que estar extremamente coerente com o que o corpo fala. Quando o que sai da boca da pessoa é diferente do que o corpo está dizendo, ferrou. E aí, não precisa ser um especialista para você dizer, rapaz, fulano não está me parecendo muito verdadeiro. Eu não consigo acreditar nas palavras de fulano. Por quê? Eu não sei por quê, mas não está dando para acreditar. Sabe o que é?
escuta o que eu vou dizer. Às vezes a pessoa já conviveu com tanta gente, tanto mentiroso, que ela identifica a mentira e no comportamento. Não tem aquelas pessoas que não nos olham nos olhos, né? Que olha para baixo, que olha para cima. E eu não falei do sistema representacional. Quando eu estou falando de algo visual, quando eu estou falando no meu discurso, o olho vai buscar para cima o reservatório de experiências, de vivências. Quando eu estou falando de alguém falou alguma coisa, áudio, busca na altura dos ouvidos. Quando eu estou falando de emoção, busca para baixo. E aí, ó, por exemplo, se eu estou falando de algo que eu vi e eu estou olhando para baixo, é difícil da gente acreditar, mesmo não participando de um curso desse que vai abrir a mente de vocês para essas perspectivas, tá? Agora, vocês vão perceber que o mundo é muito mais tenebroso do que vocês imaginavam, né? Aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, fiquem tranquilos. Eu vou ter muitos exemplos, vou trazer muitos especialistas aqui, vídeos que vão deixar vocês bastante antenados. Mas por que você vai mostrar isso para mim? É porque, escuta o que eu vou dizer, ó. Às vezes eu vou fazer uma palestra ou eu estou dizendo aqui que muitos de nós se comportam assim. Vai pregar na igreja aquilo que não vive. É muito fácil de saber se o que o cara está pregando é verdade. Tá? Muito fácil. Se o que sai da boca dele está coerente com o que o corpo dele está dizendo. Aí, ó, é muito fácil saber se o que o palestrante está falando é a verdade. Se o que sai da boca dele está coerente com o que o corpo dele está dizendo. Tá? E tem gente que tem um discurso espetacular, uma teoria sensacional, mas que não consegue atrair gente. Por quê? Porque quer ver falar bem de algo é falar daquilo que você vive, da sua vivência, de onde você nasceu, o que aconteceu com você. É muito mais agradável. Por quê? Porque toda a tua fala está coerente com a tua vivência e tudo que sai da tua boca está coerente com o movimento que o teu corpo faz. Aí é sucesso, né? Se você não tiver amor pelo que você faz, se você não for uma pessoa íntegra, eu não estou falando só para o aspecto religioso, não, para a vida de maneira em geral. Se você não for uma pessoa autêntica e honesta, fica muito difícil de você conseguir vender o seu conteúdo. Fica difícil. Tá? Então, se liga na parada. Eu vou passar aqui para a Tatiane. Tatiane, está contigo a fala. Pode abrir e falar, minha amiga. Tatiane Moraes. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. E, pessoal, vou perguntar a respeito, assim, vou dar exemplo do senhor mesmo, né, que o senhor é um palestrante. Há públicos mais, assim, difícil para, em primeiro momento, um palestrante inicial, ele se comunicar bem? Há aqueles grupos mais difíceis para a gente quebrar o gelo ali? Bom, essa tua pergunta foi sensacional. Tem públicos difíceis? Tem. Mas a dificuldade para a gente acessar esse público, ela é diretamente proporcional à quantidade de conteúdo que nós temos. Tá? Ou de conhecimento dos perfis comportamentais dos sistemas representacionais. Eu vou trazer isso aqui de uma maneira bem interessante para você, né? Eu fui convidado aqui, um outro dia, eu não vou dizer aonde, nem quando, eu fui convidado para fazer uma palestra só para médicos, doutores, psicólogos, psiquiatras. E era uma palestra que eu já vinha trabalhando dentro da perspectiva do curso passado, que era de inteligência emocional. Aí eu mandei o link para o pessoal fazer inscrição, fizeram 80.
Aí eu descobri que o cara que tinha menos conhecimento na turma tinha 2 mestrados na área do curso que eu ia apresentar, né? E aí, o que aconteceu? Eu recebi a ordem de serviço com uma semana de antecedência. Eu falei, cara, esses caras aqui é tudo tubarão, muito lobo. O que esses caras são muito duros, né? É essa questão do emocional. Tinha cirurgião, tinha gente que mexia com cirurgia para você emocionar esse público, trabalhar inteligência emocional, era difícil demais. Aí o pessoal resolveu me levar, porque viu eu trabalhando em outros lugares, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que carregar a minha palestra, mas assim, ao extremo de sensibilização. Eu coloquei vídeos de crianças com muitas dificuldades de alimentação. Eu coloquei famílias que não pediram perdão, não liberaram perdão, contando as suas histórias de superação, porque perderam a pessoa que amava. E aí, quando eu coloquei esse pessoal de pé para fazer uma dinâmica, um segurando na mão do outro, e fazer de conta que o colega fosse um parente, um amigo, e que ele fosse pedir perdão, agradecer e dizer o tanto que essa pessoa era importante para eles. Os 80 médicos, cirurgiões, enfermeiras, médicas, caíram num pranto de choro, assim, avassalador. Foi mais ou menos uns 30 minutos do pessoal chorando, se abraçando, passando álcool, né? Dando água de açúcar. Aí eu falei, vixe, né? E agora? Não, deixa. Tinha um colega meu que era fisioterapeuta, moço, o que está acontecendo aqui? Eu falei, uai, eles estão sensíveis. E a parte que a gente precisava de trabalhar era a sensibilidade neles. Deixa eles chorarem um pouquinho, deixa eles sentirem essa coisa toda. Aí choraram uns 30 minutos. Eu falei, ó, todo mundo pode ir lá fora, tomar uma água, retocar a maquiagem, né? Aí o pessoal retocou a maquiagem, voltou para dentro da sala. Eu fiquei assim, será? E agora, né? Aí levantou a menina e falou assim, eu briguei com meu irmão, tinha 3 anos. Aí o dia que meu irmão sai lá da cidade dele para vir se reconciliar comigo ele bateu no caminhão e morreu, né? Tem 1 semana que ele morreu. Aí eu falei, né? E agora? Aí ela levanta e vira para os outros. Gente, amem os seus irmãos, né? Amem as suas famílias. Não faça que nem eu. Mais 30 minutos de choro, né? Aí terminou assim, que eu cumpri, que eu queria quebrar a casca, né? Rompi a casca. Hoje eu tenho amigos na instituição que eu fui atuar lá, né? E viajei o estado inteiro fazendo palestras dentro dessa perspectiva. Eu tive agora, mais recentemente, na saúde do município, né? Aqui eu já fiz vários hospitais trabalhando esse público, HGP, Dona Regina, e aí o pessoal da saúde no município descobriu o nosso trabalho. Eu vou atender todas as UPAs no mês 11. Vai ser várias UPAs que nós vamos estar trabalhando dentro dessa perspectiva. Aí vai a fala, né, para a colega. O público, você vai encontrar resistência, você vai ter dificuldade, mas você consegue romper todas essas resistências e entregar um resultado excepcional quando você estuda antecipadamente o público e você desenvolve um conteúdo altamente assertivo. Se eu não soubesse que esses caras lá eram duros na queda, eu ia fazer um negocinho mais ou menos, que eles iam falar lá, rapaz, esse cara não entregou e tal, não mexeu comigo, não aconteceu nada, né? Mas aí eu potencializei isso lá, deu certo. Até hoje eu ainda estou fazendo trabalho em hospital e levando temas que eram para os psiquiatras que participam do negócio, tá levando esses temas, né? Não quer dizer que o administrador não possa trabalhar
porque a gente tem disciplinas que trabalham inteligência emocional, né? Mas é uma área que é de domínio mais do psicólogo, do psicoterapeuta, do psiquiatra, né? E a gente dando aula aí para essa turma e fazendo a diferença, tá? Pode falar. É porque, assim, eu fiz essa pergunta justamente porque tem um público que eu vejo que ainda tem uma certa dificuldade, é o público infantil. Sim. Não consigo, assim, sabe? Parece que tem uma barreira ali. Ou eles não me entendem, ou não entendo, ou não falo a língua deles, enfim. Eu fico um pouco triste, né? Porque até mesmo na escola bíblica, quando eu ficava, né, com as crianças, eu sentia essa barreira. Eu vou te trazer aqui algo que nós vamos trabalhar também dentro da estrutura desse curso. Existe a pedagogia, e aí você tem que estudar 4 anos, desenvolver as competências do pedagogo para conseguir educar crianças. E existe a andragogia, que a maior parte dos pedagogos, talvez, que estejam me ouvindo, há bem pouco tempo atrás não era grade, não se estudava com profundidade. A pedagogia, o conteúdo tem que vir sistematizado, organizado, e a criança ela tem que ser conduzida pelo pedagogo no processo de ensino e aprendizagem. Há um grande prejuízo para esse século. Surgiram os computadores, as televisões, surgiram também os celulares. O que fez com a criançada? Condicionou a criançada a serem mais auditivos e visuais. Se você não for auditivo e visual, né? E aí você quer dar uma aula no sistema digital, e calma, quem não participou da última aula não está entendendo nada, mas nós vamos chegar lá na frente, eu vou trabalhar isso com mais profundidade. Você não consegue atingir as crianças desse século. Por quê? Porque os filtros mentais que elas utilizam para absorver conteúdo são outros. Nós éramos muito estimulados a fazer digital, fazer várias vezes o conteúdo, desenhar, fazer a tabuada 30, 40 vezes para aprender. A criança de hoje, ela precisa só ver. Ela precisa só enxergar e ouvir. Por quê? Porque desde 1 ano, 3 anos, ela está imersa nessa tecnologia de utilizar o celular para aprender. Tá? Então, para os professores que não conhecem o sistema representacional, é quase impossível manter crianças caladas e quietas. Eu fui na escola Beira Rio aqui a semana passada. Eu coloquei os vídeos lá no meu fotos lá no meu Instagram. Eu coloquei as minhas apresentações em vídeo, né? O que aconteceu? Foi a melhor turma dos 6º anos que me ouviram. Tinha mais de 150 alunos na quadra e todos ficaram caladinhos ouvindo o conteúdo. Aqui e acolá, uma participação, uma interferência, mas quem já deu aula para o 6º ano aí sabe que é uma fase de transição, é a turminha mais difícil de você ministrar aula, de você ministrar uma palestra, né? E aí, qual foi o segredo? Eu utilizei... Primeiro tinha um data show, mas não clareava, que nós fomos com uma quadra. Aí eu pedi para a professora trazer uma televisão. E todos os meus slides eram vídeos, igual vídeos do YouTube. Aí essa molecada fica hipnotizada. Que é isso que faz o palestrante, é isso que faz o ator, o cara que grava um vídeo, é hipnotizar, chamar a atenção de quem está assistindo para isso. E aí, escuta o que eu vou dizer. Já falei da pedagogia um pouquinho. E que precisa-se entender do sistema representacional para atender crianças, porque hoje, da maneira que está, o processo de ensinar a aprender está ficando ineficiente, tá? Porque o pessoal não está percebendo essa mudança. Agora, outra coisa que a maior parte dos professores
saindo das séries iniciais, não entenderam que jovens e adultos não se educam com pedagogia. Não adianta. Se você tentar aplicar a pedagogia numa sala de faculdade, o rendimento vai ser extremamente baixo. Se você pegar a pedagogia e tentar aplicar no EJA, vai ter uma evasão monstruosa. Tu sabe por quê? Porque o adulto gosta de ser autodirigido. O adulto gosta de participar do processo de crescimento, de absorção de conteúdo. Você precisa de deixar o adulto falar, você precisa de deixar o adulto se expressar, você precisa deixar o adulto acreditar, né, lá no fundo, que é ele que está assumindo a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento. Se você não conseguir fazer isso, cara, perdeu. Você vai levar um conteúdo gigante, o cara vai assistir uma aula cansativa, difícil, né? A bunda vai doer na cadeira e ele vai embora para casa dele não muito contente. A chance dele evadir gigantesca, tá? É aí que está o grande problema, Tatiana. É entender essas técnicas que são novas, que estão disponíveis. E, assim, dá para encantar crianças? Dá, mas aí tem que usar outras ferramentas, outras técnicas, outras táticas. E adultos é andragogia. Eu vou dar tudo que vocês precisam, que vocês merecem, sobre andragogia, né? Eu vou passar muito rápido em cima do conteúdo aqui lá para frente, mas eu tenho uma apostila de 60 horas que vai falar muito sobre andragogia, sobre PNL. Por que os coaches estão tendo um boom aí, né, no mercado? Coaches com as mais diversas áreas. É porque a base de todo o trabalho do coach é em cima disso aqui que eu estou dizendo. É muito fácil conversar com as pessoas, entender o íntimo dessas pessoas quando você não observa só o que elas estão dizendo, mas para onde elas estão olhando, a roupa que elas estão vestindo, se elas manipulam as mãos ou não, tá? É muito fácil. Você senta com qualquer pessoa e você faz com que ela ame você, ela ame o seu conteúdo. Agora, você pode usar isso para o bem ou pode usar isso para o mal. Eu quero acreditar que todos que estão me ouvindo aqui e que eu vou passar umas técnicas legais e vão estar usando para o bem, né? Eu parei de ensinar umas técnicas que eu usava, que eram técnicas extremamente poderosas, mas tinha pessoa usando isso em outros ambientes e que me fizeram abolir completamente o utilizo. Se você quiser aprender, eu indico, mas eu não ensino mais, porque tem gente ruim e tem gente boa, né? E aí um colega meu veio e me falou: fulana está usando isso e isso para enganar as pessoas. Eu falei: aí tá, não, ela está tocando na cabeça das pessoas, as pessoas estão caindo. As pessoas estão caindo e ela está inventando um monte de coisa. Eu falei: mas não, ela não estava perdendo mais nenhum curso seu, ela assistiu uns 10 cursos e agora, cara, acabou, agora ela está botando para lascar lá. Aí eu falei: rapaz, pois acabou, eu não vou mais falar sobre isso mais nunca. Tá? Por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. O ser humano é muito vulnerável. Você que está me ouvindo, eu que estou falando, se eu não prestar atenção, se eu não souber essas coisas, eu termino sendo manipulado. Manipulado. E aí a política manipula, algumas religiões manipulam, né? E aí tem que tomar muito cuidado. Tá? Eu fui fazer muitos cursos na minha área, fora da minha área, por exemplo. Por quê? Porque muitas coisas aconteciam comigo. Eu falei no último curso, acho que só para uma quantidade pequena, que era o pessoal que estava ficando depois das 11. Eu falei que eu
eu pegava desde criancinha, né? Desde pequenininho, desde 8 anos. E aí, cara, eu descobri que a nossa palavra tem um poder fora do comum. E desde criança eu vi muitas coisas acontecerem que não cabe eu frisar aqui. Depois, individualmente, se vocês quiserem, muitas coisas que são tidas como um milagre e que são irrevogáveis, eu acredito que sim, que são milagres, mas que Deus deixou para todos nós, através do verbo, através da palavra, através de você abrir a boca e usar isso com racionalidade. Se eu fosse contar para vocês aqui, eu tenho que escrever um livro. Eu falei da Gaga, né? Numa cidade aqui do interior, mas eu já vi gente ser curada. Falei da mulher curada de câncer, só ajudando ela a mudar a maneira de pensar, a maneira de falar. Ela conseguiu mudar o interior dela e mudou, acabou o câncer. Aí você vem me perguntar, o que você foi fazer? Eu fui fazer hipnose ericksoniana para me tentar entender. Eu fui fazer, quem é psicólogo aqui, estudou com o pai da psicologia moderna, Freud, que estudou com Charcot. Charcot era o cara que trabalhava com mulheres histéricas e que tocava na fronte delas e elas caíam e ficavam no chão, né? Até diminuir as suas histerias e tarará, tarará. Até hoje se usa isso em muitos lugares, né? Usa isso em muitos lugares. E aí tem gente que usa sabendo. E aí engana, enrola. Eu não estou dizendo, ó, escute o que eu vou dizer. Isso utilizado para tirar traumas, para ajudar na histeria, é sensacional, tá? Agora, para tirar dinheiro das pessoas, eu sou terminantemente contra. Não, muitos lugares. Eu não vou apontar A ou B, mas tem muita gente utilizando. Esses dias um colega meu estava na rua e aí ele encontrou uma pessoa que eu não vou dizer também de onde ela veio, para onde ela vai, mas ela pegou na mão dele e disse assim, você tem R$10 na tua mão, eu vou tirar esse dinheiro da tua mão e tu não vai ver. E aí ele segurou o dinheiro fechado na mão, aí ela hipnotizou ele. E ela pegou o dinheiro da mão dele. E aí quando ele abriu a mão, o dinheiro não estava mais lá. Aí ele pegou e falou assim, não, pode me devolver meu dinheiro, pode me devolver meu dinheiro. E aí ele pegou o dinheiro de volta. Gente, deixa eu falar para vocês. Tem gente que usa técnica, a pessoa desmaia. Ele leva a pessoa para onde ela quiser. Vocês entenderam? Ah, professor, você está sendo doido. Eu vou mostrar aos especialistas. Se você quiser, eu vou mostrar eu fazendo isso. Dentro de um grupo fechado. Tá? Só utilizando a fala e o toque. Isso é ciência, tá? Eu quero participar. Mas há muito tempo se usa. Hã? Eu quero participar desse grupo fechado para ver como é que é. Não, essa eu parei de ensinar tem um tempo. Por quê? Porque é um conhecimento que nem todo mundo pode ter, não. Tem gente que tem... Opa, pode abrir, pode falar. Eu vou dizer como é que você... Pode falar, Cristo salva. Aí vocês vão estudar se vocês quiserem, né? Eu vou falar, assim, de maneira bem superficial, não vou ensinar técnica. Não ensino mais. Eu ajudo individualmente o meu cliente, o meu aluno, a pessoa que me procura, tá? Você consegue acabar com fobias utilizando a PNL em 3 minutos. Claustrofobia, medo de aranha, medo de escuro. Aí eu vou dizer onde é que estão as fontes, vocês vão fazer o caminho de vocês. Porque se algum quiser tendenciar para o lado errado, eu não quero ser culpado desse negócio, não, tá? Então, turma, mas fiquem tranquilos que daqui para o final vocês vão abrir a mente de vocês para muita coisa. Que hoje vocês vão ver sendo utilizada agora 9h52, que estão sendo utilizadas pela mídia.
Olha, a televisão usa isso, cara. A televisão hipnotiza milhares de pessoas usando mensagens subliminares. Hã? O Silvio Santos usa, e vocês nem perceberam, quando ele está passando um filme que chega no ápice do filme, da emoção, aparece em 3 milésimos de segundo, compre Jequiti. Né? Quem é que já viu aí? Levanta a mão, que eu quero ver. Jequiti, Jequiti. Aí um monte de gente compra. A minha esposa e eu fomos no Extra aqui, né? E escute essa, para você ver o tanto que é perigoso. Os caras estão usando efeito manada, né? Que é uma forma de você induzir a compra. Olha aqui, a minha esposa, nós fomos lá e aí começou no microfone. Promoção, promoção, televisão barata e tal, não sei o quê. Aqueles que conseguirem pegar a televisão primeiro vão levar. E aí eu vi o pessoal correndo, 20 pessoas foram para o montante da televisão, cada um pegou a sua, e a minha esposa falou assim, olha, nós podíamos levar uma, tá mais barato, uma TV Samsung 59 polegadas. Eu falei, mas menina, acabou o nosso cartão de crédito do Extra. Aí tinha uma menina do Extra bem pertinho de nós, ela percebeu que nós estávamos interessados e é tudo técnica, e ela falou assim, olha, não tem problema, nós vamos te dar um cartão para a senhora. Aí fica o cartão do seu marido, o cartão da senhora. E aí o seu cartão a gente vai dar de R$5.000, dá para comprar até 2 TVs, se a senhora quiser. E aí ela pegou logo a TV dela, foi lá fazer o danado do cartão. Aí escute, a oratória, a retórica, ela já começou na fala do locutor, que induziu todos que estivessem ouvindo a ser seduzido pela fala dele, pela compra. Mas o mais massa é que eu fiquei de longe observando, as 20 pessoas que pegaram as televisões, elas disfarçaram devagarzinho e esconderam de trás numa sala. E aí eu ouvi uma vendedora que não viu que eu estava com a minha esposa, falou, e aí, quantos que caíram dessa vez? Aí a outra falou, só uma. Ela vai levar uma TV, ainda vai fazer um cartão de R$5.000 de limite. Aí eu fiquei rindo, né, cara? A gente estuda isso na faculdade de administração, né? E é o poder de usar o poder da palavra para convencer as pessoas, o gestual, o efeito manada. E aí a minha esposa, eu falei, vem cá, deixa eu mostrar um negócio para tu. Aí nós fomos lá, demos uma volta, tava lá as TVs tudinho, que depois que a gente saísse, ia voltar para o stand, ia ter outra fala, do mesmo jeito, para pegar outro. Eu achei aqui dezenas de alunos que caíram na mesma cilada, e aí a gente achou e conversou aqui dentro, professor, pô, eu levei, foi 2 TVs, né? E deram um limite, foi de R$10.000, estou pagando até hoje. Nós pagamos, era 20 prestações. Até a mina que a TV sai pelo dobro do preço, quase. Mas o que eu estou mostrando para vocês, ó, a comunicação, ela é utilizada no rádio. O danado como é que é o nome do cara que matou um bocado do Hitler, né? O Hitler mudou a cabeça dos alemães, fez os alemães fazerem abajus de couro humano, usando o rádio, usando a fala. Ele hipnotizou milhares de alemães para fazer coisas horrorosas usando o rádio. Eu estava assistindo um filme e o pessoal colocou vários alemães na fila para ver os utensílios domésticos que eram feitos com os ossos e com as peles dos judeus. Os alemães choravam e não entendiam como eles tinham sido levados a aceitar comportamentos grotescos, animalescos. E aí, meus amigos, ó, dicção e oratória, discurso político, discurso de qualquer número, gênero e grau. Ele termina modelando o seu comportamento e fazendo você fazer coisas que normalmente você não faria se não tivesse ouvido, tá?
O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma informação para abrir a mente de vocês para tudo que é comunicação. Música, pelo amor de Deus, a música arrebenta com a sociedade brasileira. Nós estamos num nível de deploração. E aí, PNL, você é o que você pensa. E o que você pensa, geralmente, é o que você ouve. E aí, quem ouve música de corno vai ser corno um dia, porque você está preparando um ambiente para ser corno. Professor, quem ouve sofrência vai andar deprimido, porque você está sendo preparado para isso. A tua mente está sendo preparada para isso, tá? Então, cuidado com as músicas que vocês ouvem, cuidado com as palestras que vocês ouvem, cuidado com as pessoas, os livros que vocês leem, porque os livros que vocês leem modelam o pensamento de vocês, modelam o discurso de vocês e vão modelar a vida de vocês de maneira global. O que eu vou ensinar aqui para vocês, daqui na sexta-feira, é algo muito poderoso. Vai além de aprender a falar, tá? Nós vamos começar aqui junto com a Carla a aprender a dominar o que nós pensamos, porque o que nós pensamos é o que forma o nosso eu, o nosso caráter, nosso pensamento, nossos comportamentos e vão pautar os nossos resultados. Mas muito mais do que isso, né? Nós estamos sendo utilizados por muitos grupos, eu não estou falando nome de grupo nenhum, né, para nos comportar da maneira que eles querem. Mas, muito mais além disso, eu quero que vocês aprendam a ensinar as outras pessoas a se comportar de maneiras positivas e a enxergar, né, pelo menos, a cilada, às vezes, que nós estamos inseridos aí cotidianamente. Turma, eu sei que eu me empolguei muito, né? Já deu 10 horas, voou, e eu ainda esqueci de gravar os 2 primeiros slides, eu me empolguei tanto que esqueci de botar para gravar, né? Mas não se esquente não, que amanhã eu vou gravar os slides e vou juntar com essa primeira aula para que quem não conseguiu assistir ela toda, o que queira revisar ela, vai estar disponível amanhã na apostila que eu vou postar hoje à noite para vocês aí no grupo, tá? Agora, eu vou ficar daqui até 11 horas. Quem quiser conversar nesse horário, nós vamos conversar o que vocês quiserem, né? E para quem quiser sair, está liberada a sala, tá? Se vocês quiserem ir dormir, sei lá, e fazer outra coisa, a aula terminou, tá? Amanhã eu entro sempre 7 horas, 7h30. Quem quiser entrar mais cedo, quem entra primeiro pega mais conteúdo, tá? Eu vou respeitar a filinha aqui para os que vão ficando. O pessoal está saindo. Excelente noite para vocês. Se preparem para o conteúdo de amanhã. Quem quiser trazer mais gente para participar, vai ser um conteúdo tipo Matrix. A pílula branca ou a pílula vermelha? Vamos lá, quem quiser falar, a Silene. Pode falar, Silene Noleto. Pode abrir seu microfone, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo excelente. Pois algo que eu não sei se é o que acontece, algo que vem a gente com o tempo, igual vi os colegas e vi todo o processo falando sobre ele. A gente quebrando esses paradigmas desde criança. Às vezes eu vejo assim, eu busco, como eu já te falei, né, que eu não faço de vez em quando roda de conversas de orientação da nossa pastoral e vários. E eu vejo assim que eu tenho que trabalhar muito aí na minha dicção. Eu acho que ela não está boa, porque dependendo
eu vou vendo que ela vai perdendo a força. Principalmente, eu não entendi ainda, quando eu estou num local que o som está muito alto, parece que ele bloqueia, ele dá um negócio no meu ouvido e bloqueia a minha fala. Eu não consigo falar. E se eu forço a falar, começa a doer minha garganta e fecha totalmente. Parece que dá um negócio na traqueia, alguma coisa. É muito difícil de explicar, de entender. E o que eu sinto... Eu estava num show aqui do aniversário da cidade, eu fui tentar falar, não saiu não, começou a doer a garganta, que eu comecei a tossir de tanta dor. Eu não entendo o que é isso. Silene, o que acontece? Você é o que você pensa, né? Eu sempre trabalho alunos aqui em Palmas com bloqueio. A gente coloca dentro de um ciclo das competências e a gente muda a maneira de pensar. Mudando a maneira de pensar, a gente muda os aspectos externos, internos e físicos da nossa vida. Se eu achar que eu vou ficar, né, e se isso é recorrente, eu tenho que começar a pensar diferente. Vai dar certo, vai acontecer, eu vou falar com a voz espetacular, porque o teu corpo, ele termina assimilando o que você pensa e reproduzindo. Eu trabalho muito aqui com a PNL, até para emagrecer. Tem gente que fala, professor, se eu comer uma colherzinha de comida, o corpo potencializa isso. Então, peraí, você vai comer. Se eu comer muito, não vou engordar da maneira que eu estou engordando. Mudando a maneira de pensar, você muda até esses problemas. Tem gente que gagueja, tem gente que fica rouco, tem gente que faz igual você está aí, fecha a garganta, e ela tem muito mais a ver com seus sentimentos, emoções, seus traumas, do que com qualquer outra coisa. Aí é onde você precisa de entender aonde é que isso aconteceu, ressignificar, e aí muitos desses probleminhas que se manifestam até fisicamente, eles desapareceram. Entendeu? Assim, como eu já te falei, a questão da sensibilidade no meu ouvido, às vezes eu passo por isso, eu passo às vezes um dia, 2 dias ainda quase surda por causa desse processo também. Aí às vezes eu fico pensando, será por causa da sensibilidade que eu tenho a sons altos? E aí a junta bloqueia a minha fala, e aí o som vai aumentando e eu não consigo falar, porque eu tento falar e não consigo, não acompanho a altura do som. E meu ouvido vai tampando, viu? Vai. Às vezes pode ser alguma coisa desse gênero, né? Ou, por exemplo, quando você vai entrar numa aula ou numa palestra que seja demorada, tem que fazer exercícios vocais, né? Com suas pregas vocais, para que você consiga levar do início até o fim, né? E treinamento e desenvolvimento também. Agora, eu ainda acredito que seja mais voltado para algum pensamento negativo, alguma coisa que te leva para esse comportamento do teu corpo. Eu entendo, né? Porque assim, na minha infância eu tive muita inferioridade. Eu venci isso. Não tinha oportunidade de falar. Eu cresci sem oportunidade de falar. Meu pai não dava. Quando eu fui crescendo, que fui poder me justificar em alguma coisa, antes eu tinha que ouvir só senhor e não senhor. Sim, senhor e não senhor. E isso me prejudicou muito. E, sim, às vezes a pessoa me vem me provocar, me falar algo, aquilo, às vezes eu tenho um bloqueio, não consigo ter aquela resposta imediata. Aí depois, mas por que eu não consegui ter essa resposta? Isso ficou que não saiu nada, entendeu? E outras vezes eu já consigo, porque eu já estou no processo assim, eu posso dizer que eu já estou 70%, eu já fui. Né, hoje, mas algumas vezes, dependendo da situação, ela me pega de jeito
que eu ainda tenho essa dificuldade. Olha, todos nós, de uma maneira ou de outra, Silene, tivemos as nossas dificuldades, né? Alguns perfis, do perfil comportamental, por exemplo, o gato, ele se autoflagela mais do que os outros, né, perfis. E aí, às vezes, exige uma mudança no perfil comportamental, se comportar de maneira diferente e peitar mesmo na raça para você começar a desenvolver essas competências que você tanto quer. Aqui é o começo, né? É abrir a tua câmera, é não ter vergonha, é deixar que os outros se vejam. Nós sempre vamos achar pessoas que não gostam da gente, né? E que não vão gostar do que a gente fala. Daí, a gente não tem que focar nesses. A gente tem que buscar as pessoas que gostam do que a gente fala e que tem apreço por a gente, né? E deixando esses traumas para trás. Tá? Eu vou ver se eu consigo trabalhar algumas técnicas daqui até o final para vocês de PNL, para vocês deixarem para trás essas dificuldades, porque é só pensar de maneira diferente e aí você muda o programa. Existe o que acontece? O Ironsight, vocês aí, quando crianças, vocês foram programados pelas suas famílias, vocês foram programados pelas suas escolas, vocês foram programados pelas igrejas, vocês foram programados pelos círculos de convivência que vocês viviam. Aí sabe o que acontece? Muitos desses programas se tornaram crenças limitantes, tornaram paradigmas, se tornaram traumas que só precisa você parar de pensar neles da maneira que você pensa. É você mudar o disco, tá? E, assim, eu vou mostrar depois para vocês, a gente trabalhando com PNL, pessoas que estavam com limitações extremas e só mudando a maneira de pensar, a pessoa muda tudo. Por exemplo, a pessoa não dava conta de entrar no elevador. A vida inteira sem voar de avião, empresária, bem-sucedida. Ela não fazia isso porque tinha medo de locais apertados. E aí eu descobri o sistema representacional dela era visual, então eu criei um cenário e fiz com que esse cenário diminuísse e falei que ia jogar aquele cenário que estava do tamanho de uma moeda fora. A mulher não lembrava mais de nada dos traumas de infância, nunca mais lembrou. Está viajando o país inteiro, subindo e descendo elevador, sem medo de locais apertados. Né? Por que eu estou falando isso? Você é o que você pensa. E você escolhe o que você pensa. O que você pensa modela você e modela os outros. Vocês vão aprender isso com muita propriedade daqui na sexta-feira. Então eu tinha que fazer isso aí com minha mãe, porque ela tem fobia à agulha, eu olho te falar, é uma luta. E ela sobe, ela tem que ser com a equipe médica ali ao redor para qualquer procedimento que tiver agulha, Deus nos acuda. Eu estou perdendo a fobia de agulha agora, né? Eu já quebrei dedo de enfermeira, porque a enfermeira veio aplicar, não sei se eu contei essa história no outro, né? A enfermeira aplicou e eu apertei a mão, quebrei os ossos aqui da mão da enfermeira. Mas já diminuiu. Até os 27 anos eu tomava injeção só abraçado com minha mãe. Aí quando a minha mãe não estava, eu tinha que abraçar uma enfermeira tomar injeção. Aí já diminuiu um bocado. Vai indo, a gente vai crescendo. Muito obrigado pela tua fala, Silene. Eu que agradeço, porque e traz essa resposta, né? Porque a gente sempre pergunta o porquê e o que e como que eu vou resolver. Hoje eu já tenho essa consciência que eu quero resolver, porque assim, é muito fácil eu culpar alguém e ser assim, mas hoje, através daqui das aulas que eu participei com você, do coach com o Paulo Vieira, que eu acho que é um dos caras mais expert do Brasil,
eu fui aprendendo que tudo tem solução, gente. Basta a gente buscar, né? A gente ficar estagnado nisso aqui. Mas se a gente buscar, a gente sai desse ponto que a gente está aqui e eleva. Sensacional, é isso aí, Silene, né? Conhecimento é poder, né? Exatamente. E assim, tem muita coisa nova acontecendo no planeta que a gente tem que saber para a gente ficar muito mais feliz, 100% feliz, né? E eu acho que parte daí, essas ferramentazinhas aqui, tipo, você se libertar, poder se comunicar, falar o que vem na sua cabeça, né? Sem se sentir tolhida, isso faz a diferença demais da conta na sua vida e na de todos, né? À sua volta. Exatamente. Muito obrigado, minha amiga. Ó, Solemar está contigo, ou não, Soerlaine está contigo. Pode falar. Abriu, fechou. Vai de novo. Foi de segunda. Abriu. Tá agora perto, sim, não? agora sim. Pode falar. Ah. Foi de segunda, você acertou meu nome já. Ao contrário da Tati, né, que falou que ela não consegue interagir com crianças, eu tenho uma... Vou contar aqui um exemplo. Eu cheguei no shopping, fui acompanhar meu marido, a gente foi comprar um presente de aniversário, e aí ele entrou na fila para pagar, e eu sentei em umas cadeiras que tinham lá, né? Sentada, chegou uma criança, uma menina, o nome dela Larissa, nunca esqueci o nome dela. E disse assim: nossa, teu cabelo é rosa. Meu cabelo é vermelho. De rosa mesmo. Aí começou a conversar comigo. Brincou comigo, jogou aquela meleca, meu nome? Slime, se eu não me engano o nome. Jogou em mim, pintou meu rosto todo de slime, minhas mãos, minha unha ficou cheia de slime embaixo dela, passou o tempo todo. Enquanto a mãe dela estava na fila da mãe dela, essa menina sentou do meu lado. Aí chegou o irmão dela. Aí o pai assado, né? Porque ela não interage com ninguém, a menina Larissa. Aí, meu Deus, é impressionante como você tem um apego com criança, você tem contato com criança. Ela nunca tinha chegado perto de mim, assim, sabe? Na maior tranquilidade. Sentou e começou a conversar. Nós interagimos assim uma meia hora, como se nós fôssemos amigas de infância. Então, eu tenho essa facilidade com criança. Um outro episódio na família do meu marido, que tem muitas crianças, né? Mexe o seu celular só um pouquinho, que está falhando. Tá? Pode falar. Tá ouvindo? Agora sim. É que tá dando contatinho aí. Na família. Tá, na família do meu marido. Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim. A sobrinha mais nova, né? Ela tinha uma dificuldade para chegar perto de mim. Eu aproximei da família, cheguei por último, e aí ela ficava assim com uma certa idade. Aí um dia eu descobri que ela gostava de assistir vídeos no YouTube, e tem de uma famíliazinha de peixes, que é o nome do vídeo. Aí, no domingo, todo mundo lá interagindo, os adultos todos lá são crianças. Eu assisto vídeo com eles, eu brinco com eles, eu jogo esses joguinhos que eles gostam. A minha facilidade com crianças é impressionante.
Não é que eu me chegue às crianças. As crianças... Então, assim, tudo que a gente quer na vida da gente, tudo. Eu não sei se as pessoas vão entender, porque dificuldade de falar no meio dos adultos. Eu já passei por situações assim, que eu comecei a falar, e aí não consegui me fazer entender, e aí me enrolei toda na situação, me perdi completamente. Eu não tinha, para falar a verdade, esse conhecimento de falar, de estudar, nada dessas coisas. Era uma adolescente, eu tinha 16 anos, e aí disseram para mim um dia, no grupo de jovens da igreja, que eu tinha que palestrar, que eu tinha que falar sobre um trecho da Bíblia, né, que eu tinha que falar ali. E aí eu comecei a falar, não soube o que falar, porque eu não tinha estudado, eu não tinha lido nada, e peguei a Bíblia ali naquele momento rápido, ou seja, disseram que eu não sabia falar, que eu não podia mais falar em lugar nenhum, em momento nenhum. Que o que eu podia fazer era cantar, que eu cantava muito bem, né? Mas que falar... E aí, uns 2 anos depois... Tá travando muito. Fiz um texto, tá? Tá dando para ouvir agora? Tá. Eu acho que é movimento no cabinho do... Eu também acho que seja. É o meu fone que não está muito bom. Mas pode falar, que agora tá massa. Aí, uns 2 anos depois, eu fiz um texto. Era Dia dos Pais. E eu fiz um texto em homenagem ao Dia dos Pais. E aí ficou todo mundo impressionado com o texto que eu fiz, que eu li na igreja, depois da missa. E aí emocionei todo mundo da igreja, inclusive o padre se emocionou, né? E aí a pessoa que disse para mim que eu não tinha capacidade, a palavra foi essa, capacidade para falar a respeito de qualquer um tema, ela disse desse jeito, veio e disse para mim que ela estava impressionada com a minha capacidade de superação. Então, assim, gente, sabe, assim, para nós que estamos aqui, que estamos procurando conhecimento, que estamos tentando conhecer mais coisas, evoluir, estudar, tudo que você quiser, você pode. Tudo, sem exceção a nada. Tá? No que diz respeito à sua saúde, no que diz respeito ao seu conhecimento, aos seus estudos, eu fiz 50 anos esse ano, em janeiro, e eu estou fazendo o curso de biomedicina. Eu conheço gente que se formou aos 65 anos, tá? Então, colegas da minha turma que estavam pensando em desistir do curso porque já tinham 36 anos, olha que absurdo, que tinha 36 anos, não ia mais estudar porque estava se achando velho. Aí eu disse que eu tinha 50, que eu tinha feito 50 em janeiro, e que eu vou sim terminar o meu curso de biomedicina. Para frente, gente, ninguém pode desistir. E a gente é que desiste das nossas coisas, não são as outras pessoas que desistem por nós. Boa noite, gente. Obrigada, Ieron. Obrigado, Fernande. Muito obrigado pela fala. Cecília, está contigo. Cecília Santana. Pode abrir, Cecília. Pode falar. Boa noite. Então, eu estava observando a fala de algumas pessoas, eu tinha até levantado a mão outras vezes, mas no decorrer da fala de outros, a gente tira a dúvida de algumas coisas, né? Sim. Eu ouvi uma fala interessante de uma das meninas, já faz um tempinho atrás, e eu tinha comentado até com a minha sobrinha aqui, que uma coisa que eu tenho muita vontade seria de falar em público, uma coisa que eu sou muito tímida. Comentei com ela, como que pode ser, né? Uma coisa que a gente tem tanto medo, uma coisa que a gente tem tanta vontade.
e já tentei falar em público assim, é muito complicado. Deixa eu te dizer uma coisa, é interessante, e assim, eu quero trazer todo mundo para esse lugar, né? Por quê? Porque hoje o número de pessoas que se habilitam a levar conteúdo é muito pouco ainda no Brasil, né? Para você ter uma ideia, o maior medo de 80% da população mundial, e a brasileira está aí nela também, é o medo de falar em público, né? E aí eu tenho propriedade para dizer para vocês que a pessoa só vai ter sucesso na vida quando ela aprende a se comunicar, quando ela aprende a falar em público. Eu falei que só se vende, só se compra se tiver relacionamento, só se tem relacionamento se aprender a falar. Quando eu digo relacionamentos que dê base para uma vida de sucesso, né? E aí, muitas são as pessoas que abdicam disso. Foi dito aqui, igrejas, escolas, faculdades, o ambiente da onde mora, os amigos, né? Pessoas que abdicam de utilizar da fala têm a chance muito menor de ocupar os melhores espaços no mercado de trabalho. Aqui, eu não estou dizendo que isso aqui é via de regra, mas a maioria das pessoas que ocupam, 80%, 90%, são pessoas que têm uma boa ou uma excelente comunicação que vai descambar para excelentes relações humanas, tá? Então, às vezes, nós não estamos bem-sucedidos em nenhuma área da nossa vida, ou então lá na nossa igreja, na nossa comunidade, na empresa que nós estamos trabalhando, talvez porque você não esteja se comunicando com o público que você está atendendo com eficiência ou com excelência. Foi muito boa essa tua fala aí, que tem que ser assim mesmo. Eu sei onde está a minha deficiência, eu quero ser diferente, eu quero fazer melhor, é assumir a responsabilidade por mudar, né? Agora, tem gente que fica a vida inteira triste, deprimido e sem se mover na direção de um processo de mudança, né? Até o final dessa aula aqui, Cecília, até o final da nossa semana, eu vou ver tu ainda abrindo a câmera para falar sem medo, sem vergonha. Eu não sei se tu não abriu ou se tu não apareceu aqui. Vou tentar, professor. Não, vamos te fortalecer para você conseguir abrir essa câmera e se expor aqui, né? A tua voz, a tua fala, a tua aparência, sem medo, sem vergonha. Tá bom. Eu quero parabenizar o curso, que eu estou gostando muito. Eu estou assistindo as aulas e pensando aqui, fulano tinha que estar aqui assistindo, fulano tinha que estar aqui assistindo. Já tem um bocado, gente, para estar aqui. Esse curso nós vamos elevar a potência, né? O outro nós trabalhamos inteligência emocional, com alguns princípios, algumas ferramentas. Esse daqui eu vou passar exercícios para vocês e aí vocês vão ver o resultado prático. Eu até passei da outra vez, pedir perdão, liberar perdão, dizer que ama para uma pessoa, mas eu vou ajudar vocês a usar a palavra de maneira racional e aí nós vamos medir os resultados na aula seguinte. Eu vou começar amanhã com essa dinâmica, tá? Mais alguém quer falar? Mais alguém quer se expressar? Pode estar à vontade. Abre o microfone, que a Cecília foi a última a falar. Vontade. Quem quiser falar é só abrir o microfone. Se não tiver ninguém, escolhe uma. Ainda estamos em 46 pessoas. Boa noite. Professor. Diga, Maria. Maria José. Maria José. Pode falar. Isso aqui é uma série de perguntas. Pode perguntar. Em primeiro lugar, eu não consegui nesse
nesse negócio aí do estilo animais aí, do gato, eu não consegui fazer o meu ainda, para descobrir que tipo de animal eu me enquadro. Eu vou mandar de novo, e aí todos nós vamos ter a oportunidade de fazer de novo para ver se houve mudança da semana passada para cá e fazer com no mínimo umas 10 pessoas, para vocês compreenderem essas 10 pessoas daqui até na sexta-feira. Tá? Pode estar tranquilo que nós vamos fazer de novo. Tá bom. Agora eu quero falar assim. Diga. Conta uma historinha aqui da minha vida. No início, na infância, eu fui uma criança muito tímida, adolescência também muito tímida, e eu me desenvolvi de acordo com quando eu entrei para a igreja, e eu fui desenvolvendo, né? Uhum. E essa timidez fui deixando, né? A ponto que na fase adulta cheguei a assumir direção de igreja, comecei ciclo de oração, passei muitos anos. Talvez uns 8 anos na frente, de primeira, segunda, terceira, escola bíblica dominical, ministrando para adulto, criança, jovem, adolescente. Beleza. Só que chegou um dia que eu entrei numa crise muito forte. Eu me lembro que o início foi... Já tinha alguns inícios, mas quando foi o ponto-chave, foi quando eu fiz o autoescola, que eu reprovei 3 vezes na teórica, 2 vezes na teórica e 2 vezes na prática. E isso me elevou, não tem? Por quê? Primeira vez que fui fazer, fiz o percurso, tudo belezinha. Não errei nada. Eu tinha mais costume de errar, o instrutor me corrigia as setas. Errava na hora de parada, principalmente quando eu ia parar. Eu já estava segura de tudo. Quando chegou o dia da aula, a teórica, na primeira prova, aquela placa de sinalização estava debaixo da prova e eu não vi. Aí eles pediram para assinalar. Eles tinham a amostra e eu não vi a amostra. Então eu não consegui. E só na sinalização caiu com a metade da prova. E aí eu não vi a placa debaixo da prova, não raciocinei nada, não prestei atenção nada. E reprovei. Quando veio, tudo que eu tinha aprendido veio outras perguntas, coisas que eu não tinha nem estudado no livro. Reprovei. E isso foi me abalando. Quando foi na aula prática, eu achei que eu errei na baliza, coisa que eu nunca tinha errado, porque eu já dirigia bem antes de eu fazer isso do autoescola. Já dirigia há muitos anos. E aí eu entrei com facilidade, entrava e saía com facilidade na baliza. Mas aí eu pensei que tinha peitado na baliza. E aquilo eu encuquei. E não foi isso. Eu reprovei porque eu acho que eu usei o óculos de grau, sendo que na prova não tinha, no coisa lá não tinha o óculos. E eu estava com o óculos, não tirei o óculos. E aí eles me reprovaram. Quando eu vou fazer a prova de novo, eu me tremi todinha, as pernas bateram na outra, assim, e entrei no descontrole total. O corpo balançou, assim, que eu falei, não vou dar conta, não entro. E o instrutor falou assim, tô contando. E quando foi a última vez, né? Que a primeira vez peitei, eu achei que peitei. E, mãe, eu peguei a baliza, levei lá na frente, peitei mesmo de verdade da última vez. E ele falou, tu peitou no carro? Eu falei, pois é, peitei. Saí devagarzinho. Aquela baliza não caiu de jeito nenhum, ficou em pé, foi coisa de Deus. E quando foi na última vez que eu fiz, eu passei.
E eu entendi, não foi a questão da primeira vez que eu achei que tinha reprovado, porque eu tinha triscado o carro lá na baliza. Não era isso. Mas eu fiquei com isso, eu peguei um trauma. E desse trauma, ele direcionou tudo na minha vida. Falar em público, em tudo. E quando dava a ministração para a escola dominical, e na igreja tinha sempre uma irmã que ela se acha a razão de tudo, ela quer corrigir todo mundo. Eu estudava a revista em casa, não queria pegar a revista e levar para outro roteiro que não estava no conteúdo, que o conteúdo não pedia. Eu tinha muita dificuldade com ela para estar, porque ela queria sempre levar para o outro lado a direção do conteúdo da revista, que ela já vem pronta. E ela me questionava, chegava até mandar eu calar a boca. E eu fui criando aquele medo, ponto de eu ter medo de pegar a oportunidade na igreja. E isso fechou na minha vida, que quando chegar a hora de pegar a oportunidade, sempre peguei a oportunidade, mas de travar mesmo, de o corpo balançar igual na autoescola, de entrar em crise. Durante 2017 até 2022, eu passei por crise, fui receitar remédio, aqueles remédios taxa preta, me tomar umas 3 vezes. Comecei, mas não continuei, não tomei os remédios. E no mês de 2022, eu senti uma restauração. 2023, agora, né, eu senti bem mais melhor, né, porque foi um processo muito longo na minha vida. Hoje estou saindo aí dessa crise. E hoje está falando com a gente aqui, está falando com... Ainda tem 40 pessoas na sala, você nem conhece. É isso aí, Maria José, parabéns. Pois é, mas é a realidade, é a minha realidade. E hoje eu vi como meu esposo é pastor, sempre ministrei na igreja, mas é o que eu estou vivendo hoje, e estou lutando. Eu acredito que eu já venci, né? Hoje eu estou desafiando cada dia eu mesmo, né? Falar da palavra de Deus é muito bom, é uma coisa... amo missões, consigo falar com a pessoa individualmente, tranquilo. Mas quando chega no púlpito, pego o microfone e eu travo. Consigo falar, mas eu não consigo expressar nem a metade do que está na minha cabeça. Fala outra coisa, mas não falo o que tem que falar. Não, aí comecei a ficar nervosa aqui, ó, só falando aqui no celular. Não. E aí eu queria... Daqui até a sexta-feira vai ficar legal, você vai melhorar. Pode falar. Pois é, aí é sobre isso que eu queria falar, né? E é por isso que eu entrei no curso, né? Hoje meu esposo é pastor, estou aí missionária, e aí as pessoas não dispensam a gente, sempre está colocando, às vezes eu ministrei palavra várias vezes, pregação, chamado para pregar fora, mas quando chega na minha própria igreja eu não consigo, vou para fora, consigo, belezinha, mas quando é na minha igreja eu travo, eu não consigo. É uma coisa extraordinária, não consigo. Tá tudo na cabeça, tá tudo na cabeça. Professor, mas os olhar, os gestos, você capta tudo na sua mente, você dá aquele olhar pro plenário e você parece que vê o rosto, comportamento, de olho, de gesto de boca, de cabeça, batimento de pé. Você consegue, parece que, saber até o que as pessoas estão pensando. E aí gera trava, esquece o que vai falar. E aí eu quero me livrar disso, porque antes eu não importava. Cheguei na frente, eu vou falar daquilo que eu tenho para falar e ponto. Mas eu não estou conseguindo ter foco no que eu vou dizer. Eu consigo captar o ambiente todinho na minha cabeça, vejo tudo, até o mosquito se passa voando. E aí atrapalha o que eu levei para falar, zerou.
Não, pode ficar tranquila que daqui na sexta-feira nós vamos descobrir o que está acontecendo. Você vai fazer os testes que eu vou mandar amanhã, para que todos façam de novo, e aí que façam com os outros para compreender o perfil dos outros também. E aí você vai conseguir fazer os ajustes que você precisa. Eram, boa noite. Boa noite, Sorleana. Boa noite, Maria José. Mais alguém quer falar? Boa noite. Pode abrir o microfone. Fala, Lucas. Beleza, cara? Tá tudo ótimo. Tá aqui absorvendo, né, a fala de cada amigo aqui, né, na aula de hoje, absorvendo o conteúdo que você estava passando. E aí, a nossa última amiga estava falando da dificuldade dela se expressar até o final, mediante as pessoas que ela basicamente vê diariamente, né? Eu tenho o costume de ter ali o contato. Eu só queria dizer para ela que de vez em quando é só ela olhar para o cestinho ou para algum ponto fixo dentro, como se a gente estivesse olhando para a pessoa, mas olha para o ponto, que dá, acredito eu que dá certo. Eu sempre tive uma dificuldade danada de expressar, de falar o que pensava, o que achava, e todos nós sabemos que a igreja ela é um lugar que faz a gente ter facilidade em comunicação, né? Com o passar do tempo, você vai se jogando, tem aquele dia que chega, o dia D, que chega o seu dia de falar e você acaba se soltando, e a partir daí você não tem, vamos dizer, não seja dificuldade, mas não tem mais aquela pressão interna de se expor, de se colocar. E eu descobri com o passar do tempo que eu tinha o dom da oratória, né? Eu nem sabia que existia o dom da oratória, né? Não sabia. Eu sabia que a gente poderia se expressar, se comunicar. E aí uma pessoa chegou para mim e falou, aos 16 anos, que eu tinha a facilidade de me comunicar com as pessoas e eu só precisava obter conhecimento para essa comunicação ficar mais fácil. E aí, a partir daí, foi o tiro de disparo, e eu comecei a buscar. A igreja facilitava também do outro lado. E aí, a partir daí, meu irmão, hoje em dia, para mim parar de falar é difícil, viu? O pessoal brinca nas rodas e diz assim, meu irmão, se o Lucas começar a debater tal assunto aqui com a gente, não precisa de ninguém mais para falar mais nada, não. Deixa ele falando aí meia hora que ele não se perde, não. É capaz da gente não terminar de falar, meu irmão. E aí eu comecei a criar a dificuldade do controle, né? Aí eu comecei a descobrir outro ponto. Além de ter uma boa comunicação, além de ser um bom comunicador, além de conseguir transpor o que eu conhecia, o que eu tenho como verdade, eu comecei a passar isso com muito mais tempo do que o necessário. Então, eu comecei a buscar um ponto para controlar. E aí eu comecei a aprender a controlar o impulso, porque senão a gente às vezes passa da medida. E aí, eu aqui, observando as falas, observando o início do conteúdo, eu pude perceber que eu mudei bastante, e eu acredito que durante a semana o conteúdo que a gente ainda vai absorver vai me fazer chegar no êxito 100%, que é saber iniciar, saber transpor a mensagem e saber finalizar com excelência para poder não passar do ponto, que senão o pessoal começa a de novo a orelha dizendo, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, quero ir embora. Acaba. Mas é só isso, é só compartilhar com vocês que eu entendo você. É uma opção boa na vida, viu? Mas a gente às vezes se empolga e parece que não tem mais fim, não. Boa fala, né? Mas é um comportamento nosso também, a prolixidade, né? Às vezes a gente começa, mas não sabe como que termina, né? E a entrega tem que ser lá em cima, não pode ser. E às vezes a gente entrega não da maneira que a gente vai lá em cima e desce, e aí achar esse time é fundamental, cara.
Fundamental mesmo. Valeu pela tua fala. Cleudinalva. Está contigo, Cleudinalva. Pode falar, Cleudinalva. Está aberta aí a fala para você. Boa noite. Boa noite. Cada relato que eu tô ouvindo hoje, né, nessa aula de hoje. Eu sou uma ótima pessoa para conversar, mas conversar só no meu pensamento. Agora, para me expressar, aí vem a dificuldade. Pior que eu trabalho numa área que eu vou ter que me expressar mais. Mas, assim, eu bato altos papos, mas só comigo. Quando vem para me falar, para me dividir aqueles assuntos, eu travo, eu tremo, eu me gelo dos pés à cabeça. Então, para mim, só fico analisando aí, meu Deus, será que eu vou chegar pelo menos um terço desse pessoal que conseguiram vencer esse medo de falar em público? Aí fica aqui, só na expectativa, na esperança de poder melhorar. Mas deixa eu perguntar para ti, Cleudinalva. Como é que você está se sentindo falando agora aí? Estou tremendo aqui até os... Tá tremendo ainda? E nem tá aparecendo, menina. Eu quero que tu aparecendo daqui até o final desse curso. Tá, mas já estou aqui como se meio não, nervosa toda. Mas está falando muito bem. A tua fala é livre de vícios. Você se comunica muito bem. Olha, eu vou começar a me animar. Se anima mesmo. Não, pois é, eu tenho um grande desafio aí pela frente. E para isso, eu preciso romper essa barreira, que é o medo de falar em público, de me expressar, de falar a minha opinião. Eu tô nessa torcida aí, consegui, igual muitos colegas aí já conseguiram. Não, você já está falando aqui, já é um salto, graças a Deus. Então tá bom, boa noite aí. Um abraço, minha amiga. Tchau, tchau. E aí, turma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, mais alguém quer falar? Abre o microfone, não tenha medo não, esse bicho não morde. Pode estar à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Turma, muito obrigado pela noite. Quer falar, Lenita? Abre o microfone, que já dá tempo. Só apertar o dedinho aí no microfone. Se quiser falar, abre, menina. Bora conversar. Ainda tem só 26 pessoas na sala. Não tem vergonha, não. A Zenaide abriu aqui rapidinho, saiu. Diga, Zé, abre aí o teu microfone. Só tchau. Tá fechado o microfone, Zenaide. Agora pronto. Sim. Boa noite. Fechando com chave de ouro esse primeiro dia, estou muito feliz de estar mais uma vez contigo, bebendo dessa fonte, meu irmão. Que Deus te abençoe e te proteja. Será mais uma semana de grandes bênçãos. Parabéns pela iniciativa, parabéns por nos acolher como membro da tua equipe, né? Membro da tua grande família agora. Nós somos colegas de trabalho. Sucesso a todos, viu, meu amigo? Só dizer que estou muito feliz por estar contigo. Um abraço para você. Uma excelente noite. Grande abraço. Ilusca, está contigo a fala, Ilusca Cristina. Pode abrir. Tá de ouvir agora? Excelente. Cadê o vídeo, menina? Só tem um pouquinho de gente. Estou aqui numa situação bem complicada. Eu estou com meus filhos, né? Colocando para
Tentando acompanhar, né? Não, tranquila. Então, criando coragem, né, para estar falando, mas breve eu quero participar, né, para vencer esse medo, né, de falar em público, né, que é uma questão, assim, que trava todo mundo, né, a gente tem a vontade, mas acaba travando a gente, né, e perdendo oportunidades também. Então, assim, primeiramente, boa noite, né, a todos do grupo, tem poucas pessoas, eu queria ter entrado mais cedo, mas não deu. Me chamo Ilusca, moro aqui em Palmas, atualmente estou estudando, né, finalizando um curso na área da saúde, e, assim, como abre várias áreas, assim, para a gente estar trabalhando, então, assim, eu vejo como uma oportunidade também estar participando desses cursos, né, de estar dando, assim, uma força mesmo, né, pra gente. E, assim, já tô ficando até nervosa, já Nada, pode falar tranquilamente. Olha, deixa eu te dar um elogio, né? A tua dicção é excelente, não tem vícios, né? E a sua comunicação está clara. Pode estar tranquilo. Sim, e assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Eu sou muito fácil de lidar com as pessoas, falo bastante, porém, esse termo de me apresentar para muitas pessoas, de querer passar algo, né? Isso me trava, né? Assim, eu vejo que quando eu era criança, eu participava, assim, de várias apresentações, era na igreja, eu ficava sempre para a parte da leitura, né, da Bíblia, então, imagina, né, ter que ler aquilo ali tudo, sem gaguejar, sem nada, para várias pessoas, mas é isso aí, então acho que eu estou no lugar certo, né, para estar dando essa força aí para gente, né. Tá, e assim, deixa eu te dizer, hoje tu tá fazendo online, né? E já tá falando. Nas próximas semanas, eu acredito que antes de finalizar o ano, eu vou fazer algo presencial. Presencial ajuda muito. E tu tá aqui em Palmas, né? Sim, sim, seria muito interessante, porque, assim, eu estudava presencial, né, já participei de grupos, assim, de apresentar, né, trabalhos, falar a mesma coisa, né, eu consigo passar, né, para as pessoas o que eu entendi do meu trabalho, porém, eu começo a gaguejar, eu começo a rir, porém, eu consigo focar no assunto que eu quero passar, né. Mas eu fico muito nervosa mesmo, mas tentando melhorar mesmo. A gente está em busca aí de melhorar, porque é uma coisa que trava muita gente, entendeu? É muito ruim, a gente perde muitas oportunidades. Não, é verdade. É verdade absoluta. Quem não desenvolve a comunicação, que é a base para o relacionamento, o network fica prejudicado. Sim, e voltando ao assunto, assim, do outro curso, né, que foi, assim, eu queria muito ter participado, também ter falado, mas, porém, é essa questão, né, que acaba travando a gente, e foi bastante testemunhos, né, muito bonito aí, né, que todo mundo tem alguma, como é que eu posso dizer, alguma crença, alguma coisa que sempre está atrapalhando, né, e a gente tem que estar correndo atrás para vencer isso, né, com a gente mesmo, né. Eu vi uma fala que foi muito interessante, eu não sei se foi da Silene, que ela falou a respeito de que tudo está na nossa frente e que a gente precisa assumir a responsabilidade pelo processo de mudança, né? Isso é a verdade mais absoluta. Quando se trata de comunicação, de dicção e oratória, de relacionamento, é tudo relacionamento intrapessoal. Você tem voz, você tem fala, você vai falar na hora que você quiser, do jeito que você quiser, mas tem que romper esses traumas, essas dificuldades para chegar lá. E quando eu falo de dicção e oratória, de comunicação no século XXI, comunicação de alto impacto, não é só em públicos de 100, 200 pessoas. Com uma pessoa já tem que fazer a diferença. Verdade. E, assim, outra
questão que eu ia comentar também é do teste, né? Meu teste deu gato, me identifiquei bastante em muita coisa, porém eu me sinto também em algumas situações, né? O outro lá é o quê? Águia. Em alguns momentos também eu me sinto muito águia, né? Eu quero dominar a situação, tem que ser às vezes do meu jeito. Então, assim, eu fico tentando me controlar nessas duas personalidades, né? São duas que terminam dando conflito, né? Mas o gato ainda puxa mais para esse comportamento. A águia é desinibida, sem vergonha, comunicativa, né? Aí pode ser que em alguns momentos você tenha essa facilidade para se libertar do jugo, né? E se comunicar de uma maneira mais aberta. Sim, verdade. Mas aí você vai ficar alternando. É escolher aquela que você quer de fato. Aqui predominar mais, assim, né? Você dizer, eu quero ser águia, eu quero ser tubarão agora, eu quero ser gato, e aí você assumiu o comportamento que foi o mais interessante. É verdade. Então, é isso aí. Eu quero só agradecer mesmo, né? Porque acredito que conhecimento nunca é demais, né? E é uma porta muito grande, assim, uma oportunidade muito grande para todos nós. Que bom, foi muito bom ouvir você, né? E amanhã se preparem, porque amanhã vem coisa boa demais da conta. Eu vou jogar a apostila amanhã no grupo. Eu ainda não fiz o áudio dela, tem pessoas que preferem ouvir do que ler, né? E aí eu vou deixar disponibilizado lá. Turma, uma excelente noite para vocês e até amanhã às 8 horas, né? Às 20 horas. Um abração.